Se você é como eu e estava curioso para saber qual seria a carinha da Honda depois do fim de uma parceria de 30 anos com a Repsol, a nossa curiosidade foi atendida neste sábado, porque a Honda foi a penúltima entre as equipes da MotoGP a apresentar os protótipos para a temporada 2025. Nesse sábado, a montadora japonesa exibiu as motos do Luca Marini e do Joan Mir para 2025, basicamente nas cores da companhia. Chegou um patrocinador novo, mas não é as cores dele que estão o tom da moto, como acontecia com a Repsol. As cores que estão lá são as cores da Honda. A moto predominantemente vermelha, com toques de azul e branco. Eu adoro vermelho, então não vou reclamar, achei que a moto ficou bem bonita. Mas o patrocinador novo é a Castrol. A Castrol que também tá com a LCR, né, e que dá aquela tonalidade de verde na moto do Johan Zarco. É uma novidade que estava todo mundo esperando que fosse acontecer, porque nas últimas décadas aí a Repsol foi essa não só patrocinadora principal, mas era também uma parceira porque era fornecedora e tudo mais. E aí agora a Castrol que assume essa posição, estava todo mundo curioso também para saber, né, quem queria assumir esse posto, quem seria o patrocinador que daria o nome da equipe. Então agora a gente já tem todas essas respostas. A Honda vai levar o nome da Castrol no nome oficial da equipe e vai ter uma moto nas cores da companhia. A gente vai demorar um tempo para se acostumar com esse layout, né? Foram muitas décadas aí com aquela pintura da Repsol, que eu acho que tava todo mundo já meio, né, cansado. Todo ano falava, mas de novo isso daí? Então acho que o pessoal vai ficar um pouco satisfeito em ter uma mudança. Não necessariamente vai todo mundo gostar do layout, mas enfim, tem aí uma mudança grande na Honda e é bem melhor do que o layout do ano passado, porque o layout do ano passado tinha uma carinha de remendo. Dessa vez, pelo menos, a gente sabe que ele foi feito para ser, né, inteirinho daquele jeito, é mais bonitinho. Agora, a situação da Honda não é das melhores, né? A Honda fechou 2024 com o último posto no Mundial de Construtores. Sofreu bastante durante boa parte da temporada. Na reta final ali a gente até viu algum crescimento, né? Os pilotos conseguindo avançar por Q2. Basicamente o Johan Zarco fez algumas das melhores exibições, né? Ele foi o cara que teve mais protagonismo ali entre o quarteto da equipe. Mas não dá para dizer que, nossa, olha, a Honda agora a gente tem alguma esperança, porque, primeiro, que a gente está falando da Honda, né? É uma gigante, uma marca que é super vitoriosa na história do campeonato, uma fábrica que certamente tem conhecimento de moto, então que sabe fazer as coisas, e que também acordou para a vida, percebeu que precisava mudar alguma coisa, que precisava investir, que precisava aplicar recurso no desenvolvimento das motos, e que tem feito isso né, ao longo do último ano. A gente tem a permanência de 3 dos 4 pilotos do elenco Honda, né? Falando aí de LCR também, porque o Jomir renovou o contrato, apesar de ele claramente estar insatisfeito e irritado. Ele renovou o contrato dele por mais 2 temporadas. O Luca Marini já tinha sido contratado por 2 anos, então o contrato dele era para 24, 25. Então já estava certo que ele ficaria. O Johan Zarco também já estava nessa situação de estar contratado para 25. E aí chega agora o Sonkia Chantra subindo né, da Moto 2 para preencher a vaga que ficou do Takaki Nakagami. Mas não é só isso, né? Embora o Chantra não vai contribuir com muita coisa mesmo que ele fosse um novato prontíssimo para chegar à MotoGP, o que eu não acho que é o caso, ele é um novato. Então não tem que estar nas costas dele a responsabilidade de achar de evoluir nesse processo, né? De ajudar nesse processo de evolução. Pode contribuir, claro, mas a responsabilidade não é dele. Agora, se a gente olhar para o resto que a Honda fez, daí eu acho que a gente pode ficar um pouco mais animado. Uma das grandes ações que a Honda fez foi roubar o Romano Albesiano da Aprilia. Ele era o diretor técnico na casa de Noale e vem para assumir esse posto na Honda também, ocupando a função que era do Ken Kawashi. Kawashi segue né, na Honda, mas em outra função, mais ligado ali à equipe de testes. É muito cedo para a gente ter um efeito do Romano Albesiano. Ele estava contratado da Aprilia até o final de 2024, então ele começou a trabalhar meio tarde. Mas, como a Honda está no grupo D de concessões, ela vai ter um pouco mais de liberdade para se desenvolver ao longo do ano. Então, com o passar da temporada, provavelmente a gente vai ver um pouco mais da mão do Albesiano. Ah, significa que o Albesiano vai salvar a pátria? Não necessariamente, né? Se a gente olhar para a situação da Aprilia. A Aprilia não é uma moto ruim, mas ela tampouco é uma moto perfeita. Ela é uma moto que ainda tem algumas fraquezas, ela é uma moto instável, ela é uma moto que ainda tem
alguns pontos fracos. Mas entre o ponto que está a Aprilia e o ponto que está a Honda, vai uma diferença ali, né? Então acho que dá para a gente ter uma confiança de que o Obesiano pode, de repente, fazer um trabalho mais positivo. O que também tem de positivo é uma mudança na equipe de testes. A Honda passou durante muitos e muitos e muitos anos com o Stefan Bradl. Pode ser que o Stefan Bradl não seja um piloto ruim, mas ele está afastado da MotoGP há muito tempo. Tudo bem, ele correu mais do que deveria, por conta do que era esperado, né? Do que deveria, por conta das lesões do Mark Marques, mas mesmo assim ele não era um piloto titular, ele ocupa ali, né? Ele também tem função em televisão, como comentarista e tudo mais. Não é um piloto em tempo integral, ele não é um piloto que se prepara para uma temporada competitiva e ele também não é um piloto que dá resultado em performance de um piloto em tempo integral. E aí, agora, eles vão ter o Alexis Espargaró. Alexis Espargaró que se aposentou no ano passado e que a gente sabe que ele vai se manter em forma por um motivo muito particular. O Alexis Espargaró, ele assinou contrato para correr por uma equipe de ciclismo na temporada. O Alexis sempre foi um apaixonado pelo esporte e aí ele quer aproveitar a aposentadoria da MotoGP para se dedicar um pouco mais ao ciclismo. Então ele vai se dividir nessas duas funções. Então sim, a forma física vai estar preservada por causa disso. E a gente também sabe que o Alex tem uma reputação por desenvolver motos. Ele fez isso na Suzuki, ele fez isso na Aprilia. Então, acho que é uma peça-chave muito importante. E tem também a mudança na função do Takaki Nakagami. Nakagami teve 7 chances da Honda na MotoGP. Eu não diria que ele aproveitou essas chances. Eu diria que ele não foi bem na MotoGP. Ele não conseguiu os resultados que eram esperados dele. Claro, a moto também não estava em condições para permitir que ele, né, desse resultados. Mas o fato é que não deu certo, não funcionou. Só que ele está indo para a equipe de testes para ficar focado no Japão. A gente ouviu muitas vezes, e era até meio bizarro a gente ouvir esse tipo de coisa, que tinha uma dificuldade de comunicação entre a equipe de pista e o Japão. A gente até brincava que assim, os caras não conhecem e-mail, WhatsApp e tudo mais, mas não era disso que eles estavam falando, né? Não era do fuso horário, nem de nada. Era de transferir a informação, de fazer o engenheiro que está no Japão entender o que, que o cara que está na pista está sentindo. Então, quando você pega um cara que era um piloto, até outro dia, um piloto titular, e você leva ele para essa equipe de testes, você vai facilitar essa transição. O objetivo do Nakagami estar ali, estar inserido na equipe do Japão, na equipe japonesa de testes, é exatamente esse. É facilitar essa comunicação, é ajudar nessa transferência de informação. Então, isso pode ser uma peça-chave. Então, agora a Honda segue com uma equipe de 3 pilotos de testes. O Bradle continua, o Alex chega e tem o Takaki também para fazer essa ponte entre a equipe europeia e a equipe japonesa. Dos pilotos titulares, eu acho que a situação do Mir é um pouco preocupante, porque o Mir tá de saco cheio. Isso tá claro. O Mir tá hiper irritado, porque eu acho que cansa não ver evolução, né? E eu acho que ele tá cansado. Eu acho que ele no ano passado tinha dado vários indícios de que não ficaria, de repente renovou o contrato, e aí no último teste, né, no teste que a gente teve depois do GP Solidário de Barcelona, ele saiu super irritado, que não tinha novidade para testar, que não tinha testado nada, que não tinha sido um teste produtivo e tudo mais. Então, eu acho que se ele conseguiu encontrar nesse período de férias alguma motivação e alguma confiança de que as coisas podem evoluir, aí tudo bem. Se não, a coisa vai ficar complicada. O Mir também caiu muito ao longo da temporada, teve dificuldade para parar em cima da moto. Isso também era uma coisa que vinha acontecendo com frequência com a moto da Honda. Então a Honda também tem essa questão da imprevisibilidade. Tá aí o corpinho do Mark Marques que não vai deixar a gente mentir, né? Ele, é o estilo do Mark Marques cair muito, isso é verdade. O Mark Marques não se importa com cair muito, ele entende que achar o limite é isso aí mesmo, tem que cair. Mas a Honda também derruba muito piloto. Então, o Mir também pagou por isso. E acho que isso ajuda a aumentar essa sensação de cansaço, né, de irritação. Mas ele destacou durante a apresentação que ele falou esses dias com o Santi Hernandes, que é o engenheiro-chefe dele, que é o engenheiro que trabalhava com o Mark Marques, e que o Santi falou com ele com bastante animação. Então, que ele estava um pouco otimista, animado com o que vem por aí. Já o Luca Marini apontou que eles vão testar um protótipo completamente novo
na primeira bateria de testes da pré-temporada, que começa agora no comecinho de fevereiro em Sepang. Já tá rolando, né, o shakedown, que é com os pilotos de teste, com o novato, e Yamaha e Honda podem participar por estarem no grupo D de concessão. Então, tem aí uma expectativa de que a Honda efetivamente tenha trabalhado em alguma coisa nova para poder colocar na pista e dar um pouco mais de energia aos pilotos. Vamos ter que ver o que eles conseguiram. O Marini disse que acha, que acredita, que eles vão começar essa temporada numa posição melhor do que a que eles começaram no ano passado, e que espera que a segunda metade da temporada seja melhor, porque em se tratando de um protótipo novo, eles ainda vão precisar dessas primeiras corridas para poder afinar tudo, para poder dar o feedback, para poder ir melhorando as coisas que foram colocadas na moto, e aí sim ter um protótipo verdadeiramente forte. Então a expectativa dele é melhorar para a segunda metade do ano. O fato é que a Honda não pertence ao lugar onde ela está na tabela nos últimos anos. Né? Quando você olha para o MotoGP e você vê a Honda na lanterna, parece que você está vivendo num universo paralelo. Porque esse não é o lugar da Honda, não é o lugar onde a gente se acostumou a ver a Honda, não é o lugar onde a Honda sabe viver também. Só que nos últimos anos, a Honda se atrapalhou totalmente. Eu já falei disso há uns vídeos atrás. A gente teve uma declaração recente de que do Lúcio Tiquinello, né, o chefe da LCR, falando que no momento que o Marc Marquez se machucou em 2020, a Honda tomou a decisão de parar o desenvolvimento para esperar ele voltar. E a gente sabe o que aconteceu, ele não voltou, basicamente. Então, a Honda tomou uma série de decisões que acabaram complicando a vida dela. E hoje ela segue pagando o preço das escolhas que ela fez. Mas o que a gente viu no último ano foi uma Honda que, enfim, caiu a ficha, que, enfim, reconheceu que precisava se mexer e que, para se mexer, ela precisava de gente, ela precisava de recurso. Então, ela recorreu ao Obesiano, ela recorreu ao Alexis Spargaró, ela mudou a função do Nakagami. Então, é uma reestruturação que pode ser importante. Tem muita gente que implica com o Alberto Puig, que acha que o Alberto não é o melhor chefe de equipe do mundo e tudo mais. Eu acho que os resultados não estão muito a favor dele, e eu acho que a perda do Dani Pedrosa também não conta muito para ele. Mas eu acho que a Honda tem ali um nível de confiança com ele que eu não vejo isso mudando por enquanto. Então, é o que tem para hoje, né? Eu acho que tem que tomar muito cuidado para não deixar a motivação dos pilotos desaparecer. E é difícil fazer isso quando os resultados não chegam, quando a evolução da moto não acontece. Então, ele vai ter que ter essa função, né? Vai caber a ele ali cuidar dos pilotos, cuidar do ânimo de todo mundo. Então, tem que ter um pouco mais de dedo ali na hora de tratar as coisas, de falar com as pessoas. E vai ter que contar que o Albesiano vai conseguir afinar o que precisa. A Honda tem capacidade de fazer isso. A Honda é uma gigante, a Honda tem uma história vencedora, a Honda tem capacidade, já fez isso outras vezes. A impressão que dava é que faltava, talvez, vontade de chegar lá e falar assim: opa, peraí, eu preciso recuperar meu lugar aqui. E aparentemente essa vontade chegou. Fácil? Provavelmente não vai ser. Agora, eu não tô esperando um grande salto da Honda. Eu falei ontem que eu esperava ver a Yamaha brigar pela terceira força. O bom para a Honda seria ela também dar um passinho, mas aí quem que vai cair lá para trás? A gente diria que a Aprilia vai cair? Eu acho que não. A situação da KTM, a KTM hoje tem um elenco super forte, mas a situação financeira é complicada. Então, tá muito embolada a situação para a gente poder pensar numa ordem de forças. Vamos acompanhar os testes, né? Vamos ver como é que o pessoal aparece para essa temporada, mas sempre lembrando que teste é indicativo, não é o melhor termômetro que a gente tem para entender essa ordem de forças, né? Como é que tá todo mundo. As corridas vão dar uma melhor impressão, mas eu espero que a Honda consiga evoluir, se não para brigar por pódios e corridas, pelo menos para fazer um papel menos ruim. Se ainda for a lanterna, para não ser uma lanterna tão distante de quem estiver à frente. Mas me conta aí, o que você está esperando dessa Honda para a temporada 2025? Você gostou do layout? Era uma mudança grande, né? Me conta e a gente se vê depois. Valeu!